Há momentos na vida que dividem tudo em um antes e um depois. Essa história que vou contar hoje é sobre um daqueles momentos. E eu jamais imaginei que aconteceria assim, naquela noite de dezembro, no corredor apertado da casa dos meus pais, com o cheiro úmido de cano vazando e a escuridão quebrando todas as minhas certezas. Meu nome é Lucas, 24 anos, designer gráfico. Voltei a morar com meu pai há 6 meses por sobrevivência financeira. A casa é a mesma de sempre, exceto por uma diferença. Meu pai se casou com a mãe do Rafael. Rafael, meu meio-irmão de 27 anos, é encanador. O tipo que conserta qualquer coisa. Eu sou o oposto. Vivo na minha cabeça, nervoso com silêncios, inútil com ferramentas. Moramos sob o mesmo teto, dividimos o mesmo banheiro, mas mantivemos uma distância educada. Bom dia. Boa noite. Nada além disso. Mas o que eu não sabia era que aquela noite traria uma revelação capaz de abalar as estruturas da nossa família para sempre. Era um domingo, fim de dezembro, aquele calor sufocante de verão que gruda na pele, mesmo depois que o sol se põe. Eu tinha ficado até tarde trabalhando num projeto freelance, daqueles que você sabe que o cliente vai pedir trocentas alterações, mas você faz mesmo assim porque precisa do dinheiro. Eram quase 2 da manhã quando finalmente salvei o arquivo e desliguei o computador. Às 2 da manhã, ouvi um gotejamento urgente. O cano embaixo da pia vazava, um filete grosso espalhando água pelo chão. Merda. Tentei apertar com a mão, inútil. Chamar meu pai estava fora de cogitação. Só restava Rafael, o cara que conserta coisas. Hesitei. Mal nos falávamos, mas a água não parava. Atravessei o corredor até a porta dele. Respirei fundo e bati. Bati. Leve. Quase inaudível. Esperei. Nada. Bati de novo. Um pouco mais forte. Ouvi um movimento lá dentro. Passos. A porta se abriu. E aí estava ele. Rafael atendeu de bermuda, sem camisa, cabelo bagunçado. A luz fraca do corredor iluminava os ombros largos, o peito definido, os braços de quem trabalha com o corpo. Pela primeira vez, realmente olhei para ele. E senti algo que não entendi. Rafael. Ei, desculpa acordar você, eu disse, a voz saindo mais baixa do que eu pretendia. O cano do banheiro tá vazando. Tá vazando bastante. Eu não sei o que fazer. Ele piscou, processando. Depois assentiu, passando a mão pelo cabelo. Tá. Deixa eu pegar minha caixa de ferramentas. Já volto. Ele desapareceu por uns segundos e voltou com a caixa. Fechou a porta do quarto devagar, para não fazer barulho, e começou a caminhar comigo de volta ao banheiro. Eu ia na frente, tentando não pisar forte demais no chão de madeira que rangia. Sentia ele atrás de mim. Sentia a presença dele, o calor do corpo dele, o cheiro leve de sabonete e algo mais, algo dele. No banheiro minúsculo, Rafael se abaixou sob a pia. Tentei não olhar, mas era impossível ignorar a curva das costas dele, os músculos contraindo, a confiança das mãos grandes manuseando a ferramenta. Tá vazando aqui na emenda, ele disse, a voz calma, baixa. Vou ter que fechar o registro e apertar. Não vai demorar muito. Beleza, respondi. Minha voz estava estranha, tensa, mas ele não pareceu notar. Ele começou a trabalhar. O som da chave de tubo, o ranger do metal, a respiração dele, a minha respiração, o silêncio entre nós, quebrado apenas por esses pequenos ruídos. A luz do celular dele iluminava o espaço de um jeito fragmentado, criando sombras que se moviam nas paredes. A escuridão do resto do banheiro parecia densa, quase viva. Eu deveria ter saído. Deveria ter deixado ele trabalhar sozinho. Não tinha motivo para eu ficar ali, ocupando espaço, olhando. Mas não conseguia sair. Não conseguia me mover. Então ele perguntou, sem tirar os olhos do cano. Você tá bem? Parece meio tenso. Tô. Eu disse rápido demais. Tô sim. Só cansado. Ficou até tarde trabalhando? É. Projeto freelance. Cliente chato. Ele deu um meio sorriso, ainda focado no cano. Entendo. Já trabalhei para uns assim também. Nunca tá bom o suficiente, né? Exatamente. Ele ajustou a chave, apertou mais uma vez. O vazamento parou. Ele esperou uns segundos, observando, confirmando. Depois largou a ferramenta, limpou as mãos numa toalha velha que estava ali perto. Pronto, tá resolvido. Obrigado, eu disse. Sério.
Desculpa ter acordado você. Ele se levantou. No espaço apertado, estávamos perto demais. Sentia o calor dele. Via o peso naquele olhar fixo em mim. Relaxa, ele disse. É isso que eu faço. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. E algo dentro de mim se moveu. Algo que eu não soube nomear. Algo que me assustou e me atraiu ao mesmo tempo. A lógica dizia que ele deveria pegar a caixa de ferramentas e ir embora. Voltar para o quarto. Voltar a dormir. O trabalho estava feito. Não havia motivo para ficar. E eu deveria agradecer de novo, deixar ele ir, fechar a porta, voltar para o meu quarto, esquecer. Mas nenhum de nós se moveu. E foi nesse momento que o perigo real começou. Ficamos ali, parados, na escuridão quebrada apenas pela luz fraca do celular dele ainda acesa no chão. O silêncio voltou. Mas agora era diferente. Não era o silêncio confortável de quem divide o espaço sem pensar. Era o silêncio carregado. O silêncio que diz coisas que as palavras não conseguem. Eu deveria querer que ele fosse embora. Deveria querer o meu espaço de volta. O meu ar de volta. Mas não queria. E isso me apavorou. Porque pela primeira vez na minha vida, eu estava sentindo algo por um homem que não era admiração, não era inveja, não era amizade. Era outra coisa. Algo maior. Algo que eu não sabia lidar. Algo que, se fosse verdade, mudaria tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesmo. E eu não fazia ideia do que fazer com isso. É por isso que voltou para cá? Rafael perguntou de repente, sem olhar para mim, concentrado em organizar chaves que já estavam organizadas. Por que não estava dormindo bem? A pergunta me pegou de surpresa. Não pela pergunta em si, mas pela forma como ele perguntou. Sem julgamento. Sem curiosidade invasiva. Apenas interesse genuíno. Eu podia ter desviado. Podia ter dado uma resposta pronta. Trabalho remoto é mais fácil aqui. Economia de aluguel. Saudade da família. Qualquer coisa que fechasse a conversa antes que ela abrisse algo que eu não estava pronto para olhar. Mas eu não fiz isso. Precisava de um tempo. Foi o que saiu. Longe de tudo. De todo mundo. Ele olhou para mim então. Não com pena. Não com pena, graças a Deus. Mas com algo que parecia compreensão. Como se ele soubesse exatamente do que eu estava falando. Como se ele já tivesse estado nesse lugar. Entendo, ele disse. E ficou em silêncio de novo. Eu já passei por isso, ele disse. Voltei para casa há 2 anos. Terminei um relacionamento longo. Achei que ia casar. Ele fechou a caixa de ferramentas, mas não saiu. Você não sabe mais quem é. Tenta lembrar quem era antes, ou descobrir quem é agora. Eu senti algo apertar na garganta, porque ele tinha acabado de colocar em palavras exatamente o que eu estava sentindo. Exatamente a confusão que me tinha trazido de volta para essa casa. Para esse quarto que costumava ser meu. Para esse banheiro pequeno e escuro onde um cano vazou no meio da noite. Você voltou, perguntei. Para quem você era antes? Rafael sorriu. Um sorriso triste. Pequeno. Honesto. Não, ele disse. Descobri que não dá para voltar. Só dá para seguir em frente. E às vezes seguir em frente significa aceitar que você mudou. Que o que você achava que sabia sobre você mesmo não é mais verdade. Ou talvez nunca tenha sido. Ele me olhou de novo. E dessa vez eu segurei o olhar. Mesmo com o coração batendo forte demais. Mesmo com a vontade de desviar. De correr. De fingir que essa conversa não estava acontecendo. Mas eu segurei. Porque pela primeira vez em meses, eu me senti visto. Não julgado. Não analisado. Apenas visto. E entendido. Por alguém que tinha estado onde eu estava. Que conhecia a sensação de não se reconhecer mais no espelho. De questionar tudo que sempre pareceu óbvio. E isso era assustador. Mas também era um alívio tão profundo que eu quase podia chorar. Obrigado, eu disse. Por consertar o cano. E por isso. Ele assentiu. De nada. Silêncio de novo. Mas agora era quase confortável. Quase. Rafael se levantou. Pegou a caixa de ferramentas. Pegou o celular do chão e apagou a lanterna. A escuridão voltou. Completa. Pesada. Íntima. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter saído do caminho. Dado espaço para ele passar.
Mas eu não me movi, e ele também não. Ficamos ali, 2 metros de distância, talvez menos. Eu não conseguia ver o rosto dele na escuridão total, mas eu sentia a presença dele, sentia o calor, sentia a respiração dele tão próxima que parecia impossível que fôssemos 2 pessoas separadas. E então, eu percebi algo que me deixou completamente paralisado. Ele não estava indo embora porque não queria ir. Assim como eu não estava saindo do caminho porque não queria que ele fosse. A lógica gritava que isso estava errado, que era estranho, que éramos irmãos, mesmo que não de sangue, que morávamos na mesma casa, que havia linhas que não deviam ser cruzadas. Mas nada disso importava naquele momento, porque ali, naquela escuridão, naquele silêncio carregado, naquela proximidade impossível, a única coisa que importava era o que eu estava sentindo. E o que eu estava sentindo era maior do que qualquer regra, maior do que qualquer medo, maior do que qualquer lógica. Eu queria que ele ficasse. Queria que ele falasse mais. Queria conhecer mais sobre o relacionamento que tinha acabado. Queria saber se tinha sido com um homem. Queria saber se ele sentia agora, nesse exato momento, a mesma coisa que eu estava sentindo. Essa eletricidade, essa tensão, essa vontade de dar um passo à frente e, ao mesmo tempo, a vontade desesperada de correr. Mas eu não perguntei nada disso. Porque perguntar significaria admitir. E admitir significaria encarar. E encarar significava aceitar que algo tinha mudado. Não só dentro de mim, mas entre nós. Rafael respirou fundo. Eu ouvi. Alto. Deliberado. Como se ele estivesse tomando uma decisão. Qualquer coisa, ele disse. Se precisar conversar. Ou o que for. Eu estou aqui. Obrigado, eu repeti. Porque era a única coisa que eu conseguia dizer. Ele passou por mim. Tão perto que eu senti o tecido da camiseta dele roçar no meu braço. Tão perto que, por uma fração de segundo, eu jurei que ele tinha parado. Jurei que ele tinha hesitado. Mas talvez fosse só minha imaginação. Talvez fosse só o meu desejo criando coisas que não existiam. Ouvi a porta do quarto dele fechar. Fiquei no escuro, mas não me sentia sozinho. Algo havia mudado. Eu tinha sentido algo por Rafael que ia além da amizade, além do que eu conseguia categorizar. E nada mudava o fato de que eu queria que ele tivesse ficado. Por 3 dias, virei especialista em evitar Rafael. Pulava o café, decorava os horários dele no corredor, fugia do olhar que eu sentia queimar em mim durante o jantar. Porque se eu olhasse, ele ia saber. Ele ia ver que eu não tinha dormido direito em 3 noites. Que eu deitava no escuro e revivia cada segundo daquele momento. A mão dele na minha. A voz dele dizendo meu nome de um jeito que ninguém nunca tinha dito antes. O cheiro dele, suor e sabonete, e algo indefinível que era só dele. O jeito como ele tinha ficado ali. Comigo. No escuro. Como se não houvesse lugar nenhum no mundo onde ele preferisse estar. Eu estava enlouquecendo. Tinha que estar. Porque nada disso fazia sentido. Eu não era gay. Eu nunca tinha sido gay. Eu tinha namorado garotas. Tinha sentido atração. Tinha tido relacionamentos normais, saudáveis, que terminaram por razões normais e saudáveis. Mas então por que eu não conseguia parar de pensar nele? Por que meu coração disparava quando ouvia a voz dele no andar de baixo? Por que eu sonhava com aquele momento no banheiro e acordava com o peito apertado e uma vontade física, palpável, de voltar para lá? Eu achava que podia fugir para sempre. Mas na quarta-feira à noite, a realidade derrubou minha porta. Eu estava no meu quarto, tentando me concentrar num projeto freelance que deveria ter entregado 2 dias atrás. A tela do computador brilhava na minha frente, uma cheia de formas e cores que não faziam sentido nenhum. Meu cérebro estava em outro lugar, sempre em outro lugar. Batidas na porta. Lucas, posso entrar? Rafael. Tá aberto. Ele entrou, fechando a porta. O quarto pareceu encolher. Oi. Oi. Ele não se moveu da porta. Ficou ali, com as mãos nos bolsos, me olhando. Aquele olhar. Aquele maldito olhar que me desmontava. Você tá me evitando, ele disse. Não era uma pergunta. Não tô, eu menti. Mal. Tá sim. Ele deu um passo para dentro do quarto. Só um. Mas foi como se ele tivesse atravessado uma fronteira invisível. Faz 3 dias que você mal olha para mim. Eu tenho estado ocupado.
Lucas. O jeito como ele disse meu nome. De novo. Como se fosse uma oração. Como se fosse importante. Eu não sei o que você quer que eu diga. Eu soltei. As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. Não aconteceu nada. Você consertou o cano. Eu agradeci. Acabou. Silêncio. Rafael me olhou por um longo momento. Havia algo na expressão dele que eu não conseguia decifrar. Decepção? Tristeza? Compreensão? Tá bom, ele disse finalmente. Se é assim que você quer. Ele se virou para sair. E algo em mim entrou em pânico. Espera. Não sei de onde veio. A palavra simplesmente saiu. Desesperada. Necessária. Rafael parou. A mão na maçaneta. Virou o rosto de lado, esperando. Eu comecei. Parei. Meu cérebro estava vazio e cheio ao mesmo tempo. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Ele se virou completamente agora. Me encarou. Esperou. Desde aquela noite, não consigo parar de pensar. Em você. No que eu senti. Minha voz tremia. Eu nunca senti isso por um homem. E não deveria ser você. Eu não sou. Rafael se aproximou. Não é o quê? Perguntou suavemente. Gay? Assenti. Lucas, olha pra mim. Não consegui. Mantive os olhos pregados no chão, no espaço minúsculo entre nossos pés descalços. Por favor. E então eu olhei. Porque quando ele pedia assim, eu não conseguia recusar. Os olhos dele estavam tão perto. Castanhos com pequenas manchas douradas que eu nunca tinha notado antes. Quentes, atentos, fixos nos meus como se eu fosse a única coisa no mundo que importava. Você não precisa ter um nome para isso agora, ele disse. Você não precisa ter nenhuma resposta. Não precisa entender. Só precisa sentir. E se eu não souber o que eu sinto? Minha voz era um sussurro. Então a gente descobre junto. Ele levantou a mão. Devagar. Deu tempo de sobra para eu me afastar. Mas eu não me afastei. Fiquei parado, prendendo a respiração, enquanto os dedos dele tocavam meu rosto. A lateral da minha mandíbula. Subiram até afastar uma mecha de cabelo da minha testa. O toque era leve, hesitante, mas queimou como fogo. Eu sinto. Eu admiti. As palavras saíram quebradas. Eu sinto tanto que dói, e me assusta. E eu não sei o que fazer com isso. Você não precisa fazer nada. Os dedos dele ainda estavam no meu rosto, o polegar traçando uma linha suave na minha bochecha. A gente não precisa fazer nada. Só estar aqui, ser honesto. É suficiente. Mas não era suficiente. Porque estar perto dele assim, sentir o toque dele na minha pele, ver a forma como ele me olhava como se eu fosse precioso, como se eu importasse, fazia tudo dentro de mim gritar por mais. E eu tinha tanto medo. Medo do que isso significava. Medo de estar quebrando alguma regra fundamental do universo. Medo de que se eu me permitisse querer isso, querer ele, eu nunca mais conseguiria voltar a ser quem eu era antes. Medo de que eu já não fosse mais aquela pessoa de qualquer jeito. Rafael, eu disse. Seu nome na minha boca parecia diferente agora. Mais pesado. Mais real. Fala, ele respondeu. Tão perto que eu podia sentir o hálito dele roçando meus lábios. Eu não sei se consigo fazer isso. Fazer o quê? Qualquer coisa. Tudo. Aceitar que a gente... Ele não disse nada. Só continuou me olhando. Esperando. Dando espaço. E se eu estragar tudo? Eu sussurrei. E se a gente estragar a família? E se eu não for forte o suficiente para lidar com o que as pessoas vão dizer? E se... Lucas, sua voz era firme agora. Segura. Respira. Eu tentei. Respiração trêmula. Insuficiente. Você tá indo longe demais. A gente não precisa pensar em tudo isso agora. Não precisa resolver nada esta noite. Então o que a gente faz? Ele sorriu. Pequeno. Triste. Compreensivo. A gente fica aqui. Agora. E vê o que acontece. E ficamos. Ali parados. No meio do meu quarto. Com a mão dele no meu rosto e meus olhos nos olhos dele e todo o universo reduzido a esse espaço impossível entre nossos corpos. Não sei quanto tempo passou. Poderiam ter sido segundos. Poderiam ter sido horas.
Tudo que eu sabia era que algo tinha mudado. De novo. Algo que não podia ser desfeito. Porque pela primeira vez, eu tinha dito em voz alta. Eu tinha admitido. Não com as palavras certas, não com clareza ou certeza, mas o suficiente. Suficiente para que Rafael soubesse. Suficiente para que eu não pudesse mais fingir. E agora estávamos aqui, nesse limiar, nesse espaço entre o que éramos e o que poderíamos ser. E eu não fazia ideia do que vinha depois. E foi quando Rafael falou. Baixinho. Quase um sussurro. Como se as palavras fossem tão pesadas que ele precisasse entregá-las com cuidado. Acho que eu sei o que você quer dizer. Eu também sinto isso. Parei de respirar. Você... também? Faz um tempo. Mas... sim. E foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Não no sentido ruim. No sentido de que tudo que eu achava que era sólido, tudo que eu achava que sabia sobre mim, sobre ele, sobre nós, tinha acabado de virar outra coisa completamente diferente. Porque eu não estava sozinho. Essa coisa que eu vinha sentindo, essa coisa que me deixava acordado de madrugada, que me fazia evitar o olhar dele na mesa do café da manhã, que me fazia inventar desculpas para não ficar sozinho com ele no mesmo cômodo. Essa coisa que eu achava que era só minha loucura, só minha culpa. Não era. Ele também sentia. Rafael também sentia. Eu não sei quanto tempo a gente ficou ali, parados, olhando um para o outro, com a mão dele no meu rosto e o mundo inteiro reduzido àquele espaço minúsculo entre a gente. Poderiam ter sido segundos, poderiam ter sido horas. Tudo que eu sabia era que algo tinha mudado. De novo. Mas dessa vez não era só comigo. Dessa vez era com a gente. Eu achei que eu estava ficando louco. Minha voz saiu quebrada, tremendo, como se as palavras fossem mais pesadas do que eu conseguia carregar. Rafael balançou a cabeça, devagar, os dedos dele ainda quentes contra a minha pele. Você não tá ficando louco. Eu prometo que você não tá. E a forma como ele falou. Calma. Firme. Como se ele soubesse exatamente o que eu estava sentindo porque ele também tinha sentido. Como se ele também tivesse passado noites acordado tentando entender. Como se ele também tivesse olhado para o teto do quarto dele se perguntando se isso era real ou se era só imaginação. Como se ele também tivesse tido medo. Eu não sei o que isso significa. Eu não sei o que a gente faz com isso. Eu falei baixo, quase como se estivesse confessando um crime. Rafael respirou fundo. E pela primeira vez desde que a gente tinha entrado naquele quarto, ele tirou a mão do meu rosto. Eu senti falta dela imediatamente. Eu também não sei, mas... eu acho que a gente não precisa saber agora. Ele deu um passo para trás, pequeno. Só o suficiente para criar um espaço entre a gente. Não muito, mas o suficiente. Só o fato de a gente admitir já é muito. E ele estava certo. Era muito. Era tudo. Porque pela primeira vez desde que isso tinha começado, desde que eu tinha percebido que olhava para ele de um jeito diferente, desde que eu tinha começado a reparar em detalhes que eu não deveria reparar, eu não estava mais sozinho naquilo. Rafael também sentia. Rafael também não entendia. Rafael também tinha medo. E de alguma forma estranha, saber disso fazia tudo parecer menos assustador. Ou talvez mais assustador. Eu ainda não tinha certeza. Mas pelo menos agora era uma coisa real. Não era só fantasia. Não era só eu projetando algo que não existia. Era real. E era mútuo. A gente ficou ali, parados, no meio do meu quarto. A luz do celular dele ainda acesa no chão, jogando sombras estranhas nas paredes. O som da casa silenciosa em volta da gente. O mundo lá fora continuando como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Você tá com medo? Rafael perguntou. Baixinho. Sem julgamento. Só curiosidade honesta. Eu assenti. Porque não tinha sentido mentir. Não depois de tudo que a gente tinha acabado de admitir. Muito. Ele sorriu. Pequeno. Triste. Compreensivo. Eu também.
E tinha algo reconfortante nisso. Na honestidade crua. Na vulnerabilidade compartilhada. No fato de que a gente não estava fingindo que isso era fácil ou simples, ou que a gente sabia o que fazer com isso. A gente não sabia. Mas a gente sabia que não estava sozinho. Eu acho que a gente devia dar um tempo, processar isso. Rafael falou, a voz dele cuidadosa, como se ele estivesse escolhendo cada palavra com precisão. Eu concordei. Porque ele estava certo. A gente precisava processar, precisava entender o que isso significava. Pra gente, pra família, pra tudo. Mas enquanto ele falava, enquanto ele sugeria que a gente desse espaço um pro outro, eu não conseguia deixar de reparar que ele não tinha saído do quarto ainda. E eu também não tinha pedido pra ele sair. A gente só ficou ali, nesse limiar estranho entre admitir e agir, entre sentir e fazer algo com o que sentia. Você acha que isso é errado? Eu perguntei. E odiava como minha voz soava pequena, insegura. Como se eu ainda fosse um adolescente tentando entender o mundo. Rafael ficou quieto por um momento, pensando. E eu amava isso nele. O fato de que ele não respondia no automático, de que ele realmente pensava antes de falar. Eu acho que a gente não escolhe o que sente, a gente só sente. Ele pausou, olhou para mim. E eu não acho que sentir algo de verdade possa ser errado, mesmo quando é complicado. Mesmo quando é complicado. A frase ecoou no meu peito, porque era complicado, muito complicado. A gente era tecnicamente família. Meu pai tinha casado com a mãe dele. A gente morava na mesma casa. Dividia o mesmo espaço. As mesmas refeições. A mesma rotina. Se alguém descobrisse, se nossos pais soubessem, se qualquer pessoa de fora olhasse pra gente e visse o que realmente estava acontecendo, eu nem conseguia imaginar as consequências. Mas ao mesmo tempo, parado ali, olhando pros olhos dele, vendo a mesma confusão e o mesmo medo e a mesma esperança estranha que eu sentia refletidos de volta pra mim. Ao mesmo tempo, eu não conseguia me arrepender, porque isso era real, mais real do que qualquer coisa que eu já tinha sentido por qualquer outra pessoa. E talvez Rafael tivesse razão. Talvez a gente não escolhesse o que sentia. Talvez a gente só sentisse. E o que importava era o que a gente fazia com isso. A gente não precisa decidir nada agora. Rafael falou de novo, como se tivesse lido meus pensamentos. A gente só. A gente admitiu. E isso já é um passo. Um passo. Era verdade. Era um passo enorme. Ontem eu ainda estava fingindo que não sentia nada. Que tudo estava normal. Que eu conseguia continuar vivendo na mesma casa que ele sem que isso me afetasse. E agora? Agora a gente tinha admitido. Em voz alta. Um pro outro. Não dava mais pra fingir. Não dava mais pra voltar. Tá. Eu falei. Finalmente. Porque não sabia o que mais dizer. Tá. A gente não precisa decidir nada agora. Rafael assentiu. E então, devagar, ele se virou. Pegou o celular do chão. A luz iluminou o rosto dele por um segundo, mostrando uma expressão que eu não consegui decifrar completamente. Cansaço, talvez, ou alívio, ou medo, ou todas essas coisas ao mesmo tempo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rafael. E então ele saiu. Abriu a porta do meu quarto. Atravessou o corredor escuro. Fechou a porta do quarto dele com um clique suave. E eu fiquei ali, sozinho de novo, no meio do meu quarto, com o coração batendo tão forte que eu podia sentir nas orelhas. Mas dessa vez sozinho era diferente, porque agora eu sabia. Rafael também sentia. Rafael também não entendia. Rafael também tinha medo. E de alguma forma saber disso fazia toda a diferença. Eu me sentei na cama, as pernas fracas, a cabeça girando, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. A gente tinha admitido, em voz alta, um pro outro, e não tinha como desfazer isso. Não que eu quisesse, porque pela primeira vez em semanas, talvez meses, eu não me sentia completamente perdido. Eu ainda não sabia o que ia acontecer. Ainda não sabia como a gente ia lidar com isso. Ainda não sabia se isso ia dar certo ou se ia explodir na nossa cara. Mas eu sabia uma coisa. Eu não estava sozinho. E por enquanto naquela noite no escuro do meu quarto, com o som da respiração dele ainda ecoando na minha memória,
e a sensação da mão dele no meu rosto ainda queimando na minha pele. Por enquanto, isso era suficiente. Eu deitei na cama. Olhei para o teto. O mesmo teto que eu tinha olhado centenas de vezes antes, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu não estava tentando entender sozinho. Dessa vez eu sabia que do outro lado da parede, no quarto ao lado, Rafael provavelmente estava fazendo a mesma coisa. Olhando para o teto dele. Processando. Sentindo. Com medo. Mas não sozinho. Assim como eu. E talvez, só talvez, isso fosse tudo que a gente precisava por enquanto. Admitir. Sentir. Saber que não estava sozinho. O resto a gente descobriria depois. Eu fechei os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti aquele peso esmagador no peito. Aquela sensação de estar carregando um segredo que ia me destruir por dentro. Ainda era pesado. Ainda era assustador. Ainda era complicado. Mas agora era compartilhado. E isso, de alguma forma inexplicável, fazia toda a diferença. Eu não sei quando eu dormi. Não sei quanto tempo eu fiquei ali, deitado, repassando cada palavra que a gente tinha dito, cada olhar, cada silêncio, cada respiração. Mas quando eu finalmente fechei os olhos de verdade, quando eu finalmente deixei o cansaço me levar, eu não sonhei com medo, eu não sonhei com culpa. Eu sonhei com a mão dele no meu rosto, com a voz dele dizendo, eu também sinto isso. Com a certeza de que, não importa o que acontecesse depois, naquele momento, naquela noite, no escuro do meu quarto, eu não tinha estado sozinho. E Rafael também não. E talvez isso, afinal, fosse o começo de algo que nenhum de nós sabia ainda como nomear. Mas que era real. Muito real. E impossível de ignorar. Mas ignorar era exatamente o que eu tentaria fazer. E falharia miseravelmente. 3 dias depois, acordei com um fato. Eu sou gay. Não doeu como achei que doeria. Era apenas verdade. Não me destroçou. Não me fez entrar em pânico. Era só verdade. Uma verdade que eu tinha guardado tão fundo por tanto tempo, que quando finalmente veio à tona, foi quase um alívio. Quase. Porque alívio não era a única coisa que eu sentia. Também tinha medo. Medo do que isso significava. Do que minha mãe ia dizer. Do que meu pai ia pensar. Do que o mundo lá fora ia fazer com essa informação. Mas por enquanto, naquele momento, sozinho no meu quarto, com o som da casa acordando ao redor, eu deixei a palavra existir. Eu sou gay. E eu gosto do Rafael. Essa parte também era verdade. Não era confusão. Não era curiosidade. Era atração. Era desejo. Era, sei lá, algo maior do que isso. Algo que me fazia querer estar perto dele. Ouvir a voz dele. Sentir a presença dele no mesmo espaço que eu. E nos últimos 3 dias, desde aquela noite no meu quarto, eu não tinha conseguido olhar para ele direito. A gente não tinha falado sobre o que aconteceu. Não de verdade. Depois da confissão, a gente ficou ali parado no corredor por mais alguns minutos, sussurrando coisas que eu mal conseguia processar. Ele disse que não ia me pressionar, que eu podia levar o tempo que eu precisasse, que ele entendia. E então a gente foi para os nossos quartos. E desde então, nada. Silêncio. Não o tipo de silêncio pesado, carregado de raiva ou mágoa, mas o tipo de silêncio onde 2 pessoas estão processando algo grande demais para caber em palavras. Eu cruzava com ele na cozinha de manhã. A gente dividia o banheiro. Sentava na mesma mesa no jantar, com meu pai e a mãe dele fazendo perguntas sobre o dia, e a gente respondia no automático. Mas não nos olhávamos. Não de verdade. Porque se a gente se olhasse, eu sabia que ia ver aquela noite de novo. A escuridão. A voz dele dizendo: eu também sinto isso. E eu não sabia se estava pronto para encarar o que vinha depois. Mas agora, deitado na minha cama, com a luz da manhã me aquecendo, eu percebi que não dava mais para fugir. Não dava para continuar nessa dança estranha onde a gente fingia que nada tinha mudado. Porque tudo tinha mudado. E eu precisava encarar isso. Eu precisava encarar ele. Levantei, vesti uma camiseta velha e uma bermuda, e saí do quarto. A casa estava quieta. Meu pai e a mãe do Rafael já tinham saído para trabalhar. Era sábado, mas eles tinham ido resolver alguma coisa no mercado.
o que significava que eu e Rafael estávamos sozinhos. E naquele silêncio, tudo podia acontecer. Desci as escadas devagar, o coração acelerando a cada degrau. Eu podia ouvir sons vindos da cozinha. Água correndo. O barulho metálico de uma panela. Ele estava lá. Respirei fundo e entrei. Rafael estava de costas para mim, de pé na frente da pia, lavando alguma coisa. Ele usava uma camiseta branca simples e calça de moletom cinza, os pés descalços no piso frio. Os ombros largos, a postura relaxada, como se nada tivesse acontecido. Como se a gente não tivesse ficado parado no escuro do meu quarto, confessando coisas que a gente nunca tinha dito em voz alta. Eu fiquei parado na porta por um segundo, só observando. E então, ele desligou a água, secou as mãos em um pano de prato e se virou. Nossos olhos se encontraram. E de repente, todo o ar saiu da sala. Ele não sorriu. Não falou nada. Só me olhou. E eu vi tudo naquele olhar. A mesma coisa que eu estava sentindo. O medo, a incerteza. E, por baixo de tudo isso, esperança. Bom dia, ele disse, a voz baixa. Bom dia, eu respondi. Silêncio. Um silêncio que parecia se esticar para sempre. Fez café? Perguntei. Fiz. Quer? Ele serviu. Bebemos em silêncio até ele quebrar o gelo. A gente precisa conversar sobre aquilo, né? Eu não olhei para ele. Fiquei olhando para o café na minha caneca, vendo o vapor subir. É, eu disse. A gente precisa. Tá tudo bem se você não souber o que dizer, ele continuou. Sério. Eu não vou ficar bravo. Não vou ficar magoado. Só. Quero que você saiba que eu não me arrependo do que eu disse, do que aconteceu. Eu engoli seco. Eu também não me arrependo. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar nelas. E era verdade. Eu não me arrependia. Tinha medo? Sim. Estava confuso sobre o que vinha depois? Com certeza. Mas arrependimento? Não. Rafael soltou um suspiro longo, como se tivesse segurado a respiração esse tempo todo. Que bom, ele disse, a voz quase um sussurro. A gente ficou ali por mais um momento. E então eu finalmente olhei para ele. Eu acho que sou gay, eu disse. Simples assim, sem rodeios, sem tentar suavizar. Só. A verdade. Rafael me olhou, e eu vi algo no rosto dele. Não era surpresa, não era julgamento, era aceitação. Tá, ele disse. E como você tá se sentindo com isso? Eu dei uma risada sem graça, assustado, confuso, aliviado, tudo ao mesmo tempo. É normal, ele disse, é muita coisa para processar. E você? Eu perguntei. Como você? Tipo, você sempre soube? Sobre você? Rafael coçou a nuca, pensativo. Mais ou menos. Levei um tempo para aceitar. Mas sim, eu sempre meio que soube. Só demorei para parar de lutar contra. E a sua mãe? O meu pai? Eles sabem? Ele balançou a cabeça. Não. E sinceramente, eu não sei se vou contar. Pelo menos não agora. Não é da conta deles. Não até eu estar pronto. Eu assenti. Fazia sentido. E a gente? Eu perguntei, a voz falhando um pouco. O que a gente faz com isso? Rafael ficou em silêncio por um momento. E então, ele colocou a caneca na pia, se virou para mim e deu um passo mais perto. Não muito perto, mas perto o suficiente para eu sentir o calor do corpo dele. A gente não precisa fazer nada agora, ele disse. A gente não precisa rotular. Não precisa decidir. Só. Sei lá, Lucas. A gente pode só. Ser. Ser, eu repeti. Ser. Deixar as coisas acontecerem do jeito que tiverem que acontecer. Sem pressa. Sem pressão. E se der errado? E se alguém descobrir? Rafael deu um meio sorriso. Então a gente lida com isso. Juntos. Juntos. A palavra pairou entre a gente. E de repente, o medo que eu sentia diminuiu um pouco. Porque ele não estava me pedindo para ter todas as respostas. Não estava me forçando a tomar uma decisão. Estava só. Estando ali. Comigo. E talvez fosse isso que eu precisava. Alguém que não corresse. Que não exigisse. Que só aceitasse. Eu respirei fundo. Tá, eu disse. A gente.
Deixa acontecer. Rafael sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. E então ele estendeu a mão. Não para me puxar. Não para me tocar. Só. Oferecendo. Eu olhei para a mão dele. Para os dedos. Para as cicatrizes pequenas de trabalho braçal. E então eu estendi a minha. Nossos dedos se tocaram. E foi só isso. Um toque. Leve. Breve. Mas significava tudo. Porque naquele toque tinha a aceitação. Tinha promessa. Tinha a possibilidade de algo que eu nem sabia que podia querer. Rafael soltou minha mão depois de alguns segundos, e a gente voltou a beber o café em silêncio. Mas era um silêncio diferente agora. Não era pesado. Não era desconfortável. Era paz. E pela primeira vez em dias, eu senti que talvez, só talvez, eu ia conseguir lidar com isso. Com quem eu era. Com o que eu sentia. Com o que isso significava para o meu futuro. Porque eu não estava sozinho. E Rafael também não. E talvez isso fosse o bastante. Dias depois, não sei exatamente quantos. 3, 5? O tempo perdeu aquela linearidade previsível. Cada dia, desde aquela noite no corredor, parecia existir em duas camadas simultâneas. A superfície, onde éramos apenas enteados dividindo uma casa, e a profundidade, onde éramos duas pessoas que haviam confessado o impossível uma para a outra. A casa continuava a mesma. A cozinha ainda cheirava a café pela manhã. O pai ainda lia o jornal na mesa. A mãe dele ainda falava demais sobre os vizinhos durante o jantar. Tudo rigorosamente normal. Mas nada era igual. Eu percebia agora. Percebia como o Rafael segurava a caneca de café um pouco mais devagar quando eu entrava na cozinha. Como os olhos dele encontravam os meus por meio segundo, a mais que o socialmente necessário. Como quando eu passava por ele no corredor estreito, ele nunca se afastava completamente, deixando aquele espaço mínimo onde meu ombro roçava o dele. Breve demais para parecer intencional, longo demais para ser acidental. E eu retribuía. Deus me perdoe. Eu retribuía. Deixava minha mão descansar na bancada da cozinha, bem ao lado da dele quando pegava um copo. Demorava mais tempo que o necessário para passar por ele nos espaços apertados. Sorria quando só nós dois estávamos olhando. Pequenos gestos, minúsculos, invisíveis para quem não soubesse o que procurar. Mas nós sabíamos. Na primeira noite após a confissão, eu mal consegui dormir. Fiquei olhando o teto do meu quarto, ouvindo os sons da casa se acalmando ao redor de mim. O pai roncando no quarto ao lado, a geladeira zumbindo lá embaixo. E eu, processando a realidade de que havia dito em voz alta o que nunca imaginei que sentiria. Que eu gostava dele. Do meu meio-irmão. Do homem que morava no quarto ao lado do meu. E pior, que ele gostava de mim também. Durante anos, eu construí uma identidade. Lucas, o cara que gostava de garotas. Lucas, o designer gráfico focado na carreira. Lucas, o filho que seguia as regras e não causava problemas. E então, em uma noite, com um cano vazando e uma conversa no escuro, toda essa estrutura desmoronou. No começo, senti pânico. Aquele tipo de pânico silencioso que te acorda às 3 da manhã com o coração disparado. Quem eu era agora? O que isso significava? Como eu poderia olhar para os nossos pais sabendo desse segredo enorme e complicado? Mas então, algo mudou. Foi no segundo dia. Descemos para o café da manhã quase ao mesmo tempo. Ele estava de costas para mim, mexendo açúcar no café dele, e quando me virou, nossos olhares se encontraram. Por talvez 2 segundos. E naqueles 2 segundos, vi tudo. A mesma incerteza que eu sentia, a mesma esperança frágil, a mesma determinação silenciosa de não fingir que nada havia acontecido. E percebi. Eu não estava sozinho nisso. Pela primeira vez na vida, alguém me via completamente. Não a versão editada que eu mostrava ao mundo. Não o Lucas performático que sorria nos lugares certos e falava as coisas certas. Mas eu, com toda a minha confusão e medo e desejo e culpa. E não fugia. Isso mudou tudo. Comecei a aceitar. Não da noite para o dia. Não com alguma revelação dramática. Mas aos poucos, em pedaços pequenos e gerenciáveis. Aceitei que talvez eu nunca tivesse sido apenas heterossexual, que talvez houvesse sempre essa parte de mim esperando pela pessoa certa para acordar.
Aceitei que essa pessoa ser o Rafael não tornava o que sentíamos menos real. Aceitei que a vida raramente se organiza em categorias arrumadas e aceitáveis. Aceitei que eu era queer, que essa palavra, que antes me parecia distante e abstrata, agora me cabia. E mais importante, aceitei que estava tudo bem. No terceiro ou quarto dia, estávamos jantando. A mesa completa, os 4. Meu pai contando alguma história sobre o trabalho. A mãe dele rindo alto demais. Eu empurrava a comida no prato, fingindo prestar atenção quando senti. Um toque. Leve. Rápido. O pé do Rafael roçando no meu embaixo da mesa. Meu coração deu um salto. Olhei para cima e ele estava olhando para o prato dele. Expressão perfeitamente neutra, mas vi o canto da boca dele se curvando. O menor dos sorrisos. Privado. Só para mim. Tive que morder o lábio para não sorrir também. Foi ridículo. Colegial. Absolutamente inadequado para a situação. E mesmo assim, senti uma onda de felicidade tão pura que quase doeu. Porque era real. Não era mais só aquela noite no corredor, escondidos na escuridão onde as coisas perigosas podiam ser ditas. Era a luz do dia. Era a mesa de jantar. Era a vida real, complicada e bagunçada e cheia de riscos. E ainda assim, ele escolheu me tocar. Escolheu me dizer, sem palavras: ainda estou aqui. Ainda te vejo. Não mudei de ideia. Naquela noite, depois que todos foram dormir, encontrei Rafael na cozinha. Ele estava encostado na bancada, tomando água, iluminado apenas pela luz fraca do micro-ondas. Quando entrei, ele não se moveu, só me olhou, esperando. Fechei a porta atrás de mim. Não completamente. Apenas o suficiente para nos dar a ilusão de privacidade. Oi, eu disse, baixinho, porque mesmo que estivéssemos sozinhos, ainda parecia perigoso falar alto demais. Oi, ele respondeu. E sua voz tinha aquela qualidade suave que só aparecia quando éramos apenas nós dois. Fiquei ali, de pé no meio da cozinha, mãos nos bolsos porque não sabia o que fazer com elas. Havia tanto que eu queria dizer. Tanto que estava processando, descobrindo, aceitando. Mas o que saiu foi: você está bem? Com tudo isso. Ele inclinou a cabeça pensando. Então disse: estou melhor do que esperava. E você? Assustado, admiti. Mas, bem, acho. Ele sorriu. Aquele sorriso pequeno, gentil, que me fazia sentir seguro. É normal estar assustado. É tudo tão complicado. Eu sei. Eles nunca podem saber. Não agora. Talvez nunca. Eu sei. Ele repetiu. Mas não havia frustração na voz dele. Apenas aceitação calma, como se já tivesse pensado nisso tudo antes de eu processar. Dei um passo em direção a ele. Então outro. Até estar perto o suficiente para sentir o calor do corpo dele. Perto o suficiente para ver as linhas finas ao redor dos olhos dele. A sombra da barba por fazer. A maneira como a garganta dele se movia quando engolia. Rafael, eu disse, testando o nome dele na minha boca nesse contexto novo. Eu não sei o que estou fazendo. Nem eu. Mas não quero fingir que nada aconteceu. Algo mudou no rosto dele. Suavizou. Nem eu. E então ele fez algo que me surpreendeu. Estendeu a mão, devagar, dando-me todo o tempo do mundo para recuar se eu quisesse. E tocou meu rosto. Só os dedos, de leve, traçando a linha do meu maxilar. Fechei os olhos, inclinei-me para o toque. Temos tempo, ele murmurou. Não precisa ser tudo de uma vez. Abri os olhos. Você não tem medo de se arrepender? De você? Ele balançou a cabeça. Não. Do timing, da situação, sempre. Mas de você, Lucas. Não. Algo se quebrou dentro de mim. Ou talvez se consertou. Não sei. Mas senti lágrimas queimando atrás dos olhos. E antes que pudesse controlá-las, estavam escorrendo pelo meu rosto. Ei! Rafael disse, suave, limpando as lágrimas com o polegar. Ei, está tudo bem. Eu passei tanto tempo achando que havia algo errado comigo, consegui dizer, voz embargada. Porque eu nunca me senti assim, com ninguém.
E então você apareceu, e eu não entendia. E estava com tanto medo de que significasse que eu estava quebrado, ou confuso, ou... Você não está quebrado. Ele interrompeu, firme. Você está se descobrindo. E isso é bonito, Lucas. Isso é corajoso. Não me sinto corajoso. Mas é. Estar aqui. Aceitar isso. Aceitar você mesmo. Isso é a coisa mais corajosa que você pode fazer. E enquanto ficava ali, naquela cozinha fraca e iluminada, com o homem que havia virado meu mundo de cabeça para baixo me segurando como se eu fosse algo precioso, percebi algo fundamental. Talvez coragem não seja a ausência de medo. Talvez seja fazer a escolha certa mesmo quando você está apavorado. Escolher a verdade, mesmo quando a mentira é mais fácil. Escolher você mesmo, mesmo quando o mundo inteiro te diz para ser outra pessoa. E naquele momento, eu escolhi. Escolhi aceitar que eu era queer. Escolhi aceitar que gostava do Rafael de uma forma que não cabia em nenhuma caixa confortável. Escolhi aceitar que nossa situação era complicada e assustadora e cheia de obstáculos. E mesmo assim, escolhi isso. Escolhi ele. Escolhi nós. Obrigado, sussurrei. Porque não havia palavras maiores para o que ele me deu naquele corredor escuro dias atrás. Permissão para ser honesto, espaço para ser confuso, aceitação, mesmo quando eu mal conseguia aceitar a mim mesmo. Ele sorriu. Não precisa agradecer. Preciso. Respirei fundo. Você podia ter fingido que nada estava acontecendo. Podia ter me deixado em paz com toda a minha confusão, mas não deixou. E isso mudou tudo. Ficamos assim por mais um momento. Então, porque o risco de alguém acordar era real, nos separamos. Mas antes de ir, ele pegou minha mão. Apertou uma vez. E mesmo depois de soltar, senti o fantasma daquele toque a noite toda. Os dias seguintes foram assim. Momentos roubados. Olhares através da mesa de jantar. Mãos se tocando quando passávamos pratos. Sorrisos privados que ninguém mais via. E lentamente, comecei a reconstruir minha identidade. Não a mesma de antes, mas algo novo. Algo mais verdadeiro. Lucas, que gostava de design gráfico e café forte, e aquele espaço quieto entre acordar e ter que enfrentar o dia. Lucas, que era queer, mesmo que ainda estivesse descobrindo exatamente o que isso significava para ele. Lucas, que estava apaixonado pelo seu meio-irmão de uma forma que era complicada e provavelmente impossível, mas real mesmo assim. Coragem não é ausência de medo, é escolher a autenticidade apesar dele. Naquela tarde, Rafael bateu na porta. Quer assistir algo? Ele perguntou. Sim, descemos. No sofá, quando a casa silenciou, ele estendeu a mão. Eu peguei. Não sei o que vem depois. Não sei se poderemos ser abertos sobre isso. Mas naquele momento, de dedos entrelaçados, eu estava exatamente onde precisava estar. Sem fingir. Apenas sendo. E às vezes, uma história começa com algo tão simples quanto um cano vazando. Você só precisa estar disposto a deixar.